aqui hoje para mais um FV Podcast. Trouxemos um outro convidado especial para esse episódio. Ele vai falar, né, sobre seguro de vida e é uma pessoa que realmente tem propriedade do que realmente, né, é um seguro de vida, para que serve, quais são as garantias, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar o nome para vocês. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. São Cicobi Fluminense, a Porto Seguro, a Unitar Comunicações, que faz o nosso FB Podcast, né? E o terceiro setor que trabalha aqui no nosso escritório fazendo fundações, escolas, igrejas. Então, a gente tem esses patrocinadores e a gente gostaria muito de agradecê-los por, né, dar a gente essa oportunidade de trazer o melhor para os nossos empresários. E eu vou apresentar para vocês aqui agora o Leonardo Porto, da Aporte Seguro, né? Isso. Que é uma pessoa que realmente faz, né, tem uma empresa de seguros e realmente ele faz sempre o melhor na sua empresa para atender não só os seus clientes, como também oferecer, né, qualidade em seus serviços. Então, Léo, fala para a gente, por favor, né, o que que você trouxe para a gente para falar um pouquinho sobre o que é o seguro de vida, o que que ele pode oferecer, né, para os empresários, quais são as oportunidades, o que de melhor o seguro de vida pode nos oferecer. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre um prazer enorme estar aqui e trazer informação para os nossos eh, clientes, para os nossos telespectadores. Para quem ouve o podcast, é sempre muito bom, é sempre muito gratificante estar aqui. Bem, se eu for falar de seguro de vida, de tudo que ele abrange, a gente vai precisar de. Um dia inteiro. A gente vai ter que fazer uma Então, série aqui, porque é muita vamos coisa. ter várias novidades. A gente está falando com o cara que realmente sabe esse tipo de vida. Então, diz pra gente qual é a diferença. Então, olha só, o seguro de vida hoje, se a gente for parar para olhar uma pólice de seguro de vida, ele pode oferecer até 44, 45 coberturas. Então, muita coisa vai depender da necessidade daquele cliente, daquele segurado. No caso do seguro de vida, pelo que ele está contando para a gente aqui, vai depender de cada caso. Exatamente. Na verdade, a gente vai entender qual é a necessidade daquele cliente naquele momento de vida, porque assim as pessoas elas passam por momentos de vida. Então assim, o seguro de vida ele vale tanto para o solteiro que talvez não tenha tanto interesse no caso de morte, porque ele não tem um beneficiário, não tem um herdeiro, alguém que ele possa ou tenha a necessidade de deixar. Eu vou fazer que nem o sininho, vou levantar a mão. Sim, O seguro de vida é, no caso, só pensando lá na frente, na morte? não, não, pelo contrário. O seguro de vida ele funcionava assim há algum tempo atrás. E como o mercado ele foi trazendo novidades, ele foi evoluindo, o seguro de vida hoje ele pensa não só na morte, não só no final, né? Porque a morte não depende do se vai acontecer. A morte ela é quando vai acontecer, porque ela vai. A única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai nascer e que a gente vai partir um dia. Mas e nesse período? Se aconteceu alguma coisa com você, se aconteceu alguma coisa com algum parente seu, E os preços dos seguros são acessíveis? são. Isso também é uma coisa importante para que a gente fale, né, para os nossos empresários, né, a importância do seguro e os preços são acessíveis, porque eles, né, gostam de ter, os nossos ouvintes eles gostam de ter vantagens, né? Eles vão Vantagens ter que, muitas vantagens, isso né? aí me fala, Quando não entendi. eu estava falando com você antes de começar, né? Da, do quão é vantajoso você não ter seu patrimônio é, Perdido, né? perdido, né? Num caso de De ter que falecimento, fazer um inventário, inventário, né? exatamente. Então, assim, o valor que está contratado em apólice, ele tem liquidez imediata e integral. Nada disso entra em imposto de renda. Então, isso para o empresário já é uma vantagem por si só. Então, imagina o seguinte: imagina que ele pode deixar para o filho dele um imóvel Então, gente, de. olha só, presta atenção nessa dica, porque é a dica. Então, vamos lá, Léo, fala devagar para que eles ouçam, que é aquela dica, gente. Imagina o seguinte: imagina que você quer deixar para o seu filho um imóvel de R$ 1 milhão, Tá. certo? No caso de falecimento, aquele imóvel ele tem que ir herança, tem que ir inventário, você sabe mais do que eu. Quanto que vai valer esse imóvel? Sim, da forma mais branda possível.
Então, o inventário, ele pode ter uma despesa de 20 a 40% perdido no valor do imóvel. Então, na melhor das hipóteses, você está me dizendo que o imóvel de 1 milhão ele vai valer 800. Exatamente, ele vai perder de cara. Perfeito. Com isso, tem o que você paga de condomínio, depreciação do imóvel, IPTU, IPTU, isso tudo entra como gasto. Agora são imagina, despesas, né? entra como despesa. Agora imagina que você tem e você deixa para o teu filho uma apólice, em vez de um apartamento de 1 milhão, uma apólice de R$ 1 milhão, onde não tem incidido sobre ele condomínio, IPTU, não tem Bem melhor, hein? a desvalorização dos 20% no caso de inventário, e detalhe, ele pode ser corrigido pelo IPCA anualmente. Pensando assim, é melhor nem deixar herança. Melhor ter a pólice. Menos. É muito melhor. Então, assim, eu sabia que eu nunca parei para pensar nisso. E agora, tipo assim, realmente é uma coisa que vale a pena. Para quê? Faz muito Né? sentido. O imóvel você tem manutenção, você tem IPTU, a não ser o imóvel que você mora, né? Tipo assim, Sim. ou aquele imóvel que te dá uma rentabilidade superior que cubra essas despesas. Exatamente. Então, assim, pensando inteligentemente, porque as pessoas, né, que realmente às vezes trabalham, que até patrimônio, pensam assim, patrimônio. Mas se você pensar no final da vida, parte desse patrimônio ele é lapidado pelas taxas do governo. Exatamente. E assim, isso vale muito, Né? como eu estava falando, do momento de vida de cada um. A pessoa solteira, talvez ela não pense nisso agora, porque ela não vai ter para quem deixar. Uma coisa que eu ia te perguntar, Leonardo, quem procura para fazer as apólices de seguro de vida são pessoas mais velhas ou são pessoas mais jovens? Qual é a forma, tipo assim, porque eu acho que isso também é uma dica, né? Isso. Né? Então, não vale da idade, vale do momento. A gente tem cliente lá que começou a contratar após com 40, 50 anos, porque foi ali que ele viu a necessidade dele ter uma cobertura de invalidez, ele ter uma cobertura de doenças graves. E isso, hoje em dia, você tinha me perguntado com relação à morte, a pólice do seguro de vida ela mudou muito o formato. Então, vou falar uma coisa para você muito legal, muito interessante. Os profissionais autônomos, se pensarem direitinho, por quê? A gente tem tempo de vida útil, né? Então, Sim, a gente começa e chega um de 50, eu falo que a gente começa a decrescer, decrescente. Então, eu acho que assim, dos 45 para frente, a gente já tem que começar a pensar em ter apólice de seguro. Por quê? até antes, tá? Até Até antes, antes. né? Por quê? Porque existem hoje apólices que têm prazo determinado de pagamento. Então, se você hoje pensa em como seu filho vai ficar, em como seu filho vai terminar a escola, em como seu filho vai ficar em uma possível falta sua, após esse período de pagamento, você pode ter essa apólice, ela vitalícia e quitada e corrigida pelo IPCA. Então, imagina que eu posso pagar uma apólice durante 10 anos. No final desses 10 anos, eu vou continuar com a minha garantia, meu filho vai continuar protegido na minha falta e eu paro de pagar. Então, assim, Muito bom. existem várias formas e existem vários modelos de E outra apólice. coisa, as pessoas geralmente, elas às vezes preferem guardar o dinheiro no banco, achando que é uma forma segura, né? E às vezes está ganhando pouco com aquela aplicação, e está deixando de ganhar, de repente, colocando numa apólice de seguro, que você ainda vai ter um benefício. Você vai ganhar, como você falou aí, O e ainda seguro vai de ter vida o hoje tem benefício, né? resgate. Hoje em dia existe seguro resgatável, onde você pode pagar por um período determinado e no final você pode escolher se aquela apólice você vai manter ela sendo corrigida ou se você vai resgatar o valor pago. Então ela tem a correção também. Tem a apólice, ela tem correção. Tanto a apólice quanto o prêmio. O prêmio, quando você contrata 1 milhão, ele não vai ficar avaliando 1 milhão A vida durante o inteira. período todo. Esse prêmio ele vai ser corrigido também. Então, assim, as pessoas não têm a ilusão de que ela vai contratar 1 milhão e daqui a 5, 6 anos esse dinheiro vai estar valendo menos. E, Leonardo, esse valor que é corrigido geralmente dá mais do que as aplicações, assim, que existem aplicações que realmente dão uma rentabilidade boa, mas também tem aplicações como CDB, que são mais, assim, É, comuns ao o mercado. seguro de vida, definitivamente, ele não é uma aplicação. Não é uma Não, aplicação, não, ele não é uma mas ele aplicação. rende. Ele tem a rentabilidade para manutenção da garantia. Para Uhum. quê? Para você não ter depreciado o Seu patrimônio, valor. o patrimônio que você contratou. Hum. Então, você contratou 1 milhão. Então, não é justo daqui a 10 anos eu pegar e te pagar só 1 milhão caso venha acontecer alguma coisa. O beneficiário,
com aquele valor daqui a 10 anos, ele não vai conseguir, não vai ter o mesmo poder de compra. É porque aí ele, tipo assim, ele pegou o dinheiro dele, colocou lá. E aí não é justo que ele consiga, tipo assim, comprar, né, menos do que o que ele colocou. Vou botar Exatamente. assim. Então, assim, imagina o seguinte: imagina que a apólice resgatável, tá? Em muitos casos, você consegue resgatar, dependendo do período que aquela apólice está quitada, você consegue resgatar mais do que o valor pago. Então, eu contratei uma apólice de 1 milhão e durante o período de 10 anos eu paguei 450 mil por essa apólice. Então, você viu, eu comprei um apartamento de 1 milhão, garanti para o meu filho de 1 milhão, paguei 450 mil, que já é uma grande vantagem. Sim, Hoje, se eu comprar algo de 1 milhão, eu vou pagar dois. sim, sim. Né? Então, eu estou comprando um imóvel de 1 milhão que não tem depreciação pela metade do preço. E ainda estou dando garantia para o meu filho de que se acontecer alguma coisa comigo, ele vai receber o valor integral. No final desse período, ele vai ter o valor do o valor da apólice corrigida. É. Então ele vai, Uma não vai coisa perder bem poder legal. de compra. O que eu tenho a dizer, né, para os empresários, que, né, uma dica, né, que a Sim. gente, né, quem pensa em deixar algum patrimônio, alguma segurança para a família, é seguro Deixa uma, apostar um pacote. deixa uma apólice de seguro de vida. Entendeu? O entendimento que eu estou tendo e é uma forma de você não pagar essas taxas todas de inventário, É entendeu? verdade. Então, assim, é porque tem gente que tem medo de falar da morte, ou tem medo de conversar com a família sobre isso, né? E aí, às vezes, ela não pensa no futuro. Eu acho que hoje o futuro é uma coisa muito importante, né? Quem Normalmente, planeja consegue fazer essa economia, né? normalmente quando a gente agenda uma reunião, quando a gente marca uma visita, a gente marca com toda a família. Tanto com o marido, com a esposa, por quê? Porque a gente entende que é uma decisão familiar, é uma decisão que vai Conjunta, né? afetar toda a família de forma positiva. Então é importante, às vezes, o marido ele compra a pólice para prevenir, para garantir na falta dele a esposa. E você poderia dar um exemplo para a gente, assim, de alguma pólice? Qual seria o valor que a pessoa começaria pagando para que nossos, né, as pessoas que estão nos assistindo tenham uma ideia de quanto isso custa, para que não, tipo assim, para que o medo, né, quebre essa O rotina seguro do de medo? vida, o que eu posso te falar é o seguinte: o seguro de vida não é um seguro caro, Uhum. mas ele depende de particularidades. Idade, cobertura contratada, necessidade naquele momento. Faz um exemplo aí para gente, uma pessoa de Então, 45 anos, vamos botar vou eu, falar, vou falar o meu exemplo. tá? Eu hoje tenho uma pólice de 1 milhão de morte natural, 1 milhão de morte acidental, de 500 mil de doenças graves. Eu pago hoje em torno de 600, Mensal. 600 eu pago R$ 786. E em quanto tempo você pode se beneficiar disso? Ou você ou sua família, no caso? Se eu contratei hoje e tive um acidente amanhã e vim a óbito, minha família recebe. Entendi. Na verdade, eu não preciso pagar nem a primeira. Caramba! A Por quê, Paris só gente? precisa estar contratada, né? E Entendi. aceita, porque a companhia ela tem que aceitar o risco. Então, assim, a seguradora ela pede exames, ela faz uma declaração de saúde, ela pede para mim uma declaração de saúde. Ela tem que saber se eu estou apto ou não e se eu não estou contratando alguma coisa que eu possa dar um prejuízo para ela. Agora eu tenho outra curiosidade, tá, gente? Eu tô me sentindo no lugar de vocês aí assistindo. Vamos supor, eu estou com câncer. Deus livre e guarde, não estou, tá, gente? Mas, assim, e aí eu faço uma apólice. Por eu estar doente, né, o estado de doença grave, isso impacta em alguma coisa na contratação de um seguro de Sim, vida? sim. Que eu acho que isso também é uma curiosidade de É. todo mundo, né? É uma coisa Se bem você tem, interessante. se você tem câncer, na verdade, você não vai conseguir contratar essa pólice. Não vai. Não, mas Caramba, isso é. se você teve e passou um período de 5 anos e você informa a seguradora que você teve, ela vai fazer estudo, ela vai analisar o risco e ela pode aceitar sua pólice depois do período de cura, com os exames dados. Ela vai descobrir vai te dar todas as coberturas, com exceção da cobertura de doenças graves.
Por quê? Porque a cobertura de doenças graves, ela contempla mais de 20 doenças, né, No inclusive o caso, câncer. Leonardo, das doenças, né? Sim, Mas se fosse uma apólice patrimonial também, aí não teria nada a ver uma coisa com a outra. né, mas se você estiver com câncer no momento, a companhia ela não vai aceitar o risco. Isso vai impactar. Vai, mas se você já tiver passado esse período aí, ela aceita. Entendi. Então fica a dica aí, gente, é melhor antes que qualquer coisa Então, atrapalhe o a nosso gente futuro, costuma a gente já tem que agir. a gente Então, costuma dizer o né? seguinte, que o seguro de vida não é para quem quer, é para quem pode. Então, se você pode, faça, Entendi. porque quando você quiser, você pode não poder. Não poder mais, né? Exatamente. Bem, eu sei que, eu também queria te fazer algumas perguntinhas, eu sei que você tem vários produtos lá na Porte, né, Temos. e eu queria conversar também um pouquinho sobre plano de saúde, que eu sei que vocês também fazem todo um estudo de plano de saúde Isso, em relação ao preço de mercado, isso. né. E hoje ninguém vive mais sem plano de saúde, Verdade. né, porque a saúde no Brasil é muito precária. Então a gente tem que ter o plano de saúde pelo menos até para a gente fazer uma internação, para fazer um exame mais caro. Sim, E sim. hoje você acorda, tipo assim, dorme de um jeito, acorda de outro, né. Até pelos estresses do dia a dia, pelas emoções que a gente está vivendo que são fortes, né. Verdade. E aí eu acho assim, hoje o plano de saúde passou a ser uma necessidade, né. Sim. E quando você, começa a ficar também depois dos 30, eu acho que essa necessidade aumenta, né, você vai percebendo essa necessidade. Então fala um pouquinho, né, desse departamento na sua empresa, o que que ela oferece, o que que ela pode oferecer de melhor para os nossos empresários, se existe o plano de saúde empresarial, se existe o plano de saúde que é pessoa física, É. né, o A que que gente, você tem para oferecer pra a gente? gente hoje lá, a gente comercializa todo tipo de plano de saúde, seja ele o individual por adesão, né, onde é o pessoa física, onde a gente faz por categoria profissional, né, e tem o empresarial, que a gente faz através de MEI e CNPJ. Então, gente, olha só, ele tem plano de saúde até para MEI. Para MEI tem limite, tipo assim, ele precisa ter, pelo quantas vidas ele precisa ter para ele ter o plano de saúde? MEI e CNPJ, eles têm que ter no mínimo 2 vidas. Então, a partir de 2 vidas, a gente já consegue estar atendendo, lógico que com um número menor de operadoras, que não são todas, né? A sua grande maioria, na totalidade, elas estão atendendo a partir de 3 vidas. Então, você vê, hoje, um MEI, é, pai, mãe e um filho, ele já consegue ter acesso a um plano de saúde com um custo-benefício que vai Um atender ele. exemplo para dar para os nossos ouvintes, assim. Sim, pô, a gente hoje tem mês lá, tem empresas que a gente atende que eles pagavam 1.800, R$ 1.900 e a gente conseguiu reduzir aí para 1.100, R$ 1.200. A gente consegue uma Três redução, planos, três pessoas. 3 pessoas. Gente, olha só, maravilhoso isso, R$ 1.200 para né. 3 pessoas, pai, Muito, mãe e um filho. É muito assim, bom, muito bom. a vantagem É muito grande. do plano de saúde para MEI e para CNPJ É é maravilhoso. maravilhoso. É uma redução de mais ou menos uns 40% em relação à pessoa física, né? Muito bem. Até na Então a dica que você deixa é que utilize a pessoa jurídica para fazer o plano de saúde. Agora eu vou dar uma dica como FV Soluções Contábeis. O plano de saúde fazendo pela PJ, se os empresários que fazem o plano de saúde pela PJ, eles vão deduzir no seu Prolabore, né? E eles também vão poder deduzir no imposto de renda da sua pessoa física. Então, ou seja, você vai ter um plano de saúde mais barato para sua família, isso eu não sabia. Eu achei que vai só ter uma podia redução deduzir para a pessoa física. e você vai poder reduzir como sócio daquela empresa, desde que seja descontado no seu Olerite, no seu Prolabore, aquele valor que você paga, né? Ou o percentual, ou parte dele, ou total. Mas, ou seja, você vai ter 2 vezes um desconto. Olha só, 2 vezes. Então, ou seja, também é maravilhoso, né? gente, então faça o plano de saúde pessoa jurídica. Você que é Isso médico, aí. profissional geral, faça. Não é vantagem ter o plano de saúde como pessoa física mais. Já respondi um monte de Loucura, perguntas. Olha, vou ficar entendeu? lá, vou usar sua audiência. Já respondi aqui agora um monte de perguntas que já me fizeram. A Fabiana me ajudou a responder. Então, assim, é muito mais vantagem
você fazer realmente pela pessoa É jurídica verdade. do que pela pessoa física. Total, total. Então, essa dica também é nossa dica de ouro de Fica a hoje dica para tarde. vocês É, aí. isso aí. Então, venham fazer, né? Léo vai colocar aqui vai dizer pra gente o telefone, né? A gente vai colocar no vídeo, né? Vai E aparecer. a gente vai aparecer para vocês os contatos da Aporte. E a gente gostaria muito. Ele pode fazer também vários estudos, não tem custo nenhum, custo é zero, né, Leonardo? Custo zero. A gente tem uma equipe dentro da corretora que atende especificamente a esse segmento. Então, assim, são profissionais treinados, qualificados, às vezes que sabem muito mais do que eu, né? Porque E eles também se cuidam só precisar disso. de um diagnóstico tributário, né, para poder estudar, ver qual é o valor, se é melhor, pior, Exatamente. né? Eu Tudo isso a gente faço faz também em estudo lá. parceria com o Leonardo lá da Porto Seguro, nós estamos juntos, né, Nessa aí tudo. A gente nessa tá tudo leitura. igualadinho aí. E eu acho assim que o nosso objetivo é fazer com que as pessoas, né, tenham um plano de saúde com um preço mais acessível, Exatamente. né? Porque eu acho que é uma necessidade de todos. E também o seguro de vida, como o Leonardo falou, vai depender da idade, do propósito da pessoa, Do né? momento, né? Que Do aquela pessoa momento que tá a de pessoa está vida. ali. Não é esperar o pior para você chegar lá e tomar uma decisão. Não tem como fazer seguro de carro É batida. que nem você bater de carro e você Não tem como fazer seguro de carro batida. Exatamente. O seguro de vida, depois que você tem um problema, é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que realmente fazer enquanto a gente pode. E, assim, é um propósito que a gente tem tomado na corretora, Fabiano, de estar passando cada vez mais o quão é importante e quanto é benéfico você ter o seguro de vida, porque ele realmente muda a vida das pessoas. Ele realmente, assim, faz uma enorme diferença quando você tem, porque a falta sentimental, a falta da pessoa, ela nunca vai ser suprida. Não substitui, né? É uma Nunca, coisa que nunca, realmente, nunca. né? Assim, não tem como você mensurar o valor da vida de alguém, né? Mas quando você tem, além da perda familiar, você tem uma lacuna financeira. E geralmente as pessoas ficam dependendo, se for um membro, né, como um chefe de família, Exatamente. a pessoa fica um pouco sem direção, né? É. O que eu acho assim, o chefe de família ele tem uma responsabilidade muito grande na sociedade. E geralmente, né, aqueles que não pensam, né, ou não se planejam, né, isso daí pode trazer consequência a longo prazo. A família sofre duas vezes, 2 vezes. porque ela sofre a perda, ela tem aquele abalo, assim, aquele abalo emocional, né, de perder uma pessoa da família, e às vezes ela fica com um vazio financeiro, às vezes sem ter como suprir as necessidades básicas, porque o padrão de vida que a Cai, pessoa tem é um, cai. aí ele cai, né? E assim, quando você tem uma pólice, esse, esse pedaço tem como ser resolvido. Esse problema tem como ser resolvido. Então, assim, não é nem no caso de morte. Imagine o seguinte: imagine que uma família tem o pai que é o provedor e tem a mãe que resolve tudo. O pai ele é responsável por gerar e prover tudo na casa. E a mãe é responsável por cuidar de tudo o resto. A mãe tendo uma pólice de invalidez permanente por acidente, vou dar esse exemplo porque já é o que aconteceu há pouco tempo lá no escritório, Esses casos práticos são muito interessantes. são muito interessantes e assim, são reais. Exatamente. Né? E, assim, o que acontece? O pai trabalhava e a mãe era que cuidava de tudo. Eram dois filhos. A mãe ela teve um acidente e ela ficou inválida. Ela perdeu mais de 80% da sua capacidade produtiva dentro de casa e ela demorou mais ou menos 1 ano e meio para se recuperar. Isso impacta a vida de toda a família. Toda a família. Não só emocionalmente, mas como financeiramente também. Por quê? Porque ela teve necessidade da adaptação da casa, ela teve necessidade de adaptação de banheiro, quarto, de locomoção dentro de casa, porque os corredores eram estreitos e teve que ser alargados. E, querendo ou não, infelizmente, é um momento que a gente não tem como falar só da parte sentimental. Por quê? Porque a parte financeira ela é impactada. A apólice dela cobriu todas as obras que ela precisava para poder voltar a ter Tem uma parte da vida vida dentro da casa dela. Fora isso, escola de criança, que era ela que levava, ela que buscava porque o pai trabalhava, eles conseguiram contratar uma pessoa. Eles, assim, nesse ponto,
um pedaço do problema foi resolvido, graças à apólice de seguro. Então, assim, se o pai não tivesse, porque na verdade foi um presente do marido para a esposa, Que loucura, né? né? A apólice de seguro de vida. Então, assim, se ele não tivesse se preocupado não só com ele, mas com a esposa também, ele ia continuar provendo, sem problema nenhum. Nós tem um caso, né, que foi muito impactante na cidade de Campos, né, um exemplo, né, Sim. que foi uma moça que estava internada aqui na Santa Casa, que ela pegou uma bactéria e teve que, de repente, foi para a corrente sanguínea dela, e ela teve que amputar os braços e as pernas para não, né, e, né, um caso assim, né, você imagina quanto essa família não teve assim um reflexo disso tudo, né? Sim. Porque a gente nunca faz a pólice seguro pensando no pior, foi aquilo que você falou, Nunca. né? A gente nunca quer que o mal aconteça na nossa família, mas eu acho que a gente previne. Se fosse assim, a gente ia contratar plano de saúde para não ter assim ficar doente. Então, por que eu vou ter Realmente. plano de saúde? É porque é um assunto tão delicado que as pessoas às vezes têm medo de falar sobre ele, eu acho, às vezes, Sim. ou não querem encarar que a gente fica velho, né? Que a gente precisa de cuidados, e que a máquina também, depois dos 45, ela começa a esfriar, né? E aí você falou uma coisa com relação a valor, é, quanto mais cedo, porque as apólices de hoje, elas podem ser apólice de risco congelado. Uhum. Então, se eu contrato ela com 35 anos, eu congelo ela por um tempo determinado e o fato da minha faixa etária mudar ou o Não vai tipo influenciar. não influencia no valor. Isso também é muito legal. Entendeu? Então, assim, por isso que falei para você que são muitos casos e muitas variáveis onde a gente primeiro entende e depois atende. Outra coisa, Leonardo, eu queria que você afirmasse um compromisso aí com a gente no nosso próximo podcast, Vai ser um prazer, não sei quando, mas já aceito. que você estudasse o caso de seguro empresarial. Hum, Seguro empresarial, né? No caso de o cara tá passando por dificuldades financeiras ou de um fogo, de um roubo, eu acho que também a gente poderia, né? Ou de, por exemplo, o meu caso aqui, vamos supor, eu trabalho com declarações. E aí, se uma declaração minha não for entregue, né? E aí, o aí que que eu você faço? precisa do seguro de responsabilidade civil para o contador. Então, ou seja, né, eu acho que a gente pode, no próximo, a gente trazer isso para mostrar Trazer para os outros produtos, empresários trazer os outros que a produtos que gente fazem total pode diferença. diminuir o impacto de uma coisa que não é boa para ninguém, porque às vezes a Isso. gente não se prepara para um futuro ali na frente, E é né? prejuízo, né? E E é prejuízo. essa falta de preparo, ela E é às vezes o dinheiro está lá prejuízo. no banco e você não pensou nisso. E às vezes você, usando parte dele, você assegura a perda dele lá no banco, que você vai Na ter que verdade, gastar ele total. Você está verdade. entendendo? É verdade. Então, eu acho assim que próximo, tá, gente? Eu tô fazendo esse compromisso aqui com ele de ele trazer esse assunto, porque eu acho que é um assunto que interessa a todos os empresários, É né? verdade. O impacto disso na empresa. Porque cada um tem o seu ramo, tem o seu negócio, e tem momentos que a gente só falta descabelar, assim, meu Deus, aconteceu isso. Ou Verdade. até mesmo, não sei, né? Tô falando como uma leiga, né? Porque eu sei que você é o cara do seguro, né? Tipo assim, os donos da empresa lá, né? Porque é um grande prazer da gente de vir aqui hoje, né? Dedicar um pouco do seu tempo. Até numa ação trabalhista. Eu não sei se numa ação trabalhista se existe algum tipo de apólice, de seguro, não sei se existe para ajudar a empresa. Tipo assim, ela está despreparada, entendeu? Não sei se Não, existe. Não existe. para ação trabalhista, não. Mas existe a apólice de seguro, onde você pode estar sendo resguardado por um erro de um funcionário. Então, imagina se alguém aqui do escritório, ela, por algum motivo, deixa de dar entrada ou perde um prazo, e isso causa um prejuízo para o teu cliente. E isso a apólice da responsabilidade civil, ela cobre. Entendeu? Então, assim, para os empresários, outra coisa que é muito que a gente fez, já tem lá no escritório há muitos anos, é sucessão empresarial, através do seguro de vida. Então, imagina que a gente é sócio aqui e eu não entendo nada de contabilidade e eu sou um sócio investidor. E aí eu venho a falecer. A pessoa, minha esposa, meus filhos, eles entendem menos do que eu. O que eles vão fazer aqui dentro? Nada. Alguma coisa errada, né? Com certeza. Então, a apólice que vira para sucessão empresarial, ela faz o quê? Ela faz com que a empresa, é determinado o valuation da empresa, e a apólice ela é paga
aos meus beneficiários, onde a empresa é toda do outro sócio. A seguradora compra parte da empresa através de sessão empresarial. Então, assim, é um assunto muito bacana, Então, a gente que está vale vendo que tem muito. assuntos assim diversos, né? É super rico. Leonardo é uma pessoa que entende bastante do que ele fala, né? Eu acho assim, que ficou bem claro para a gente hoje à tarde, né, Leonardo? Que bom Né? poder ter contribuído com alguma coisa. E acho que é muito interessante como ele tem a empresa dele fica aqui na Formosa. Na Tenente Coronel Cardoso, É um ambiente 731. super agradável, 731, né? Eles Estão todos convidados. Por favor, podem ir lá. tomar um cafezinho, Pode ir mesmo, sem café. compromisso, Não, vai lá tomar café, não tem problema, o preço do café está tudo em tá dia, baratinho. está baratinho, mas pode ir. Tá mais, gente, o preço do café tá mais caro do que a carne. Nossa Senhora, é Caramba! mais fácil chamar Ainda um mais que não vai churrasco. poder nem subir, nem poder tomar café nas empresas, que isso, né? Mas a gente, trabalhador, dá A café gente dá café, não tem problema. É um prazer. não é? Tomar café com cliente é sempre um Sabe o prazer. que eu falo, né, pra gente, tipo assim, fechar nosso pensamento de hoje aqui, né? Eu vou deixar eu acho que às vezes você vai num lugar achando que o cara vai te vender. E às vezes o que você aprendeu lá é mais do que uma venda, É verdade. entendeu? Às vezes o cara te fez um bem enorme, e aí depois que você vai cair em si. Então, eu acho que hoje o tempo, quando você investe ele bem investido em assuntos que realmente têm relevância, Sim, eu acho que todos nós ganhamos, é entendeu? verdade. Então, por isso que a gente aqui na FV, na FV e no podcast, a gente tenta trazer assuntos que realmente interessam aos empresários, que Façam realmente diferença na fazem vida diferença, das que pessoas. pare para ouvir, mas que realmente vai trazer algo de bom, É né? verdade. Pô, que bom poder Porque, contribuir com né? isso. Então, quero te agradecer, foi ótimo, Eu que entendeu? agradeço. O tempo é sempre um pouco quando o papo é bom, né? É isso aí, rende, né? Rende, rende. Então, gente, ó, vamos encerrar aqui nosso FV Podcast. Agradecer ao Leonardo da Aporte Seguros, né? Dizer para ele que foi maravilhosa as dicas que ele deu. E até breve com o nosso novo, né, episódio. E ele vai trazer esse assunto aí de responsabilidade civil e alguma outra novidade que eu tenho certeza que ele é desses, para que a gente possa fazer uma economia e o melhor para a nossa sociedade, né, Vai ser um Leonardo? prazer estar aqui novamente. E agradecer a nossos patrocinadores mais uma vez, né, que é a Porto Seguro é uma delas, a Unitar Comunicações, Cicobi Fluminense e a Terceiro Setor. Então, até breve, gente.